Olá, gente bonita! Tudo bem por aí? Vamos de live? Agora nós vamos de live sobre o quê? Sobre vergonha. E a gente vai para a parte 2, que é a sua vergonha não te diminui. Fugir dela, sim. Eu já vou te pedir para que você pegue ali um papel, caneta ou seu caderninho, né? Se você já for daquelas que anota e vai aprendendo enquanto anota, como eu. Então já pega teu caderninho aí, porque eu vou trazer aqui perguntas que já são um caminho de solução. Se você encarar essas perguntas e começar a respondê-las para encarar a vergonha. Você sabe por quê? Porque a vergonha, ela é uma emoção muito silenciosa e dolorosa, mas extremamente poderosa, se bem direcionada e você souber escutar o que ela tá te contando sobre você. Se você tiver esse tipo de postura diante da vergonha, você vai ver que a vergonha é uma aliada. Por mais doloroso que seja, a gente sentir vergonha e faz parte, porque são as emoções humanas, assim como a raiva, como o medo. E quanto mais a gente quer rejeitar esse tipo de emoção, mais a gente se perde da gente mesmo, se abandona e não consegue olhar para a vida de um lugar muito mais afirmativo, no sentido de dizer sim, essa é a minha história, é com essa história que eu estou na vida e é com essa história que eu vou viver tudo aquilo que eu nasci para viver. Porque, eu vou falar uma coisa que parece que ela é filosófica, que ela é subjetiva, mas ela é muito mais prática, é muito mais real do que a gente imagina. Sabe quando você, principalmente se você chegou aí na metade da vida, de 35 para 40 anos, ou em alguns casos a 50, né? Que às vezes a gente já desperta um pouco mais tarde para o nosso processo de se tornar aquilo que a gente é, né? Que é o que chama de processo de individuação. E aí a gente tá fazendo de conta que não tá vendo as dores, tá fazendo de conta que não tá vendo a vergonha, tá fazendo de conta que não tá vendo o que tá acontecendo, porque a vida, ela é maravilhosa. Quando ela vai trazer para você aquilo que é seu e ela tá te cobrando a sair da inocência para olhar com responsabilidade e comprometimento para quem você é, ela vai te colocar situações bem difíceis. Mas para eu não me perder, sabe qual é a maior dor que uma pessoa sente e que a gente acha que isso é subjetivo e não é? É quando ela tem uma diferença enorme entre a vida que ela quer viver e a vida que ela vive. Ela se angustia muito se ela não consegue ter a vida que ela quer viver, ou se ela não se realiza na expressão de quem ela é. Isso gera uma dor muito profunda. E aí você vai chamar isso de depressão, você vai chamar isso de síndrome do pânico, você vai chamar isso de crise existencial. E é uma crise existencial. Mas se você não olhar para você mergulhar na sua história e se tornar aquilo que você veio para ser, você vai sentir uma dor tão profunda. E essa dor não vai passar com nada. Você pode tomar remédio, você pode fazer um trabalho terapêutico, mas se você não quiser olhar e encarar e dizer sim, essa é a minha história, sim, essa é a minha dor e sim, foi dessa situação que eu vim. Eu preciso sair da inocência e pelo preço que vai me custar olhar para essa história, integrar essa infância, integrar essa adolescência no sentido de resgatar essa criança da onde ela está presa, resgatar essa adolescente da onde ela está presa, para que você diga sim para você, para a vida, e a gente de fato atravesse saindo da inocência, porque nenhum de nós, como diz a doutora Clarissa Pinkola, tem o direito de entrar na vida inocente e sair da vida do mesmo jeito que a gente entrou. Todos nós temos uma jornada, né, para viver nessa vida. Então, às vezes, esse monte de sintoma, um monte de dor que você tem, um monte de problema de saúde,
é justamente porque você não se tornou aquilo que você veio para ser. E você ainda está na inocência, querendo fazer de conta que não aconteceu, querendo esconder aquelas partes suas que dói, porque que aí a vergonha entra, né? Que você acha que as pessoas não vão te aceitar, que as pessoas não vão querer, né, ter contato com você, que você vai ser rejeitado. Por falar nisso, deixa eu trazer aqui um conceito sobre vergonha que vai te ajudar a ver muito claramente o que é a vergonha. É uma sensação de que existe em você, em mim, algo que pode levar à rejeição, que vai fazer as pessoas nos rejeitarem, nos excluírem. E como nós temos essa necessidade de pertencimento profundo, a gente não quer mostrar essas partes dolorosas, vulneráveis nossa, porque tem medo de não ser aceita, de ser excluída. Só que o maior medo que nós deveríamos ter é de nos excluir de nós mesmos. Porque quando você não olha para essa dor e não faz as pazes com essa infância, você não faz as pazes com essa adolescência, você não consegue atravessar. Você fica preso naqueles lugares que você não olha para aquela dor. E aí eu vou trazer aqui uma história, que é a minha história, um pedacinho da minha história, que eu acho que vai ajudar muito a você abrir, né, esse entendimento. Quando eu tinha 14 anos, meu sonho era fazer a minha festa de 15 anos. E aí meus pais não tinham dinheiro para fazer a festa de 15 anos. E aquilo me deu uma angústia, me deu uma coisa, porque eu queria muito viver esse momento, né? E aí, eu indo para a escola, eu passei pelo camelô, pelos camelôs da minha cidade. E eu vi um relógio assim, lindo, maravilhoso. Eu falei, vou comprar esse relógio e vou fazer rifa. Só que, como eu falei, eu não tinha o dinheiro, mas eu tinha a ideia. E aí, eu peguei e parei de lanchar durante um período considerável na escola para eu juntar o dinheiro e ter o dinheiro de comprar o relógio. Comprei o relógio, mas só que no meio tempo eu já tinha esse quê marqueteiro, né, na minha história, porque eu sou de uma família de comerciantes, né? E aí eu fui e já divulguei logo para as amigas e para os amigos no colégio que eu ia fazer essa rifa e que era para fazer a minha festa de 15 anos. E eu consegui vender, né, toda a rifa e arrecadar o dinheiro. Eu comprei sapato, eu comprei o tecido, renda, mandei a costureira da época fazer, né, porque nessa época era feito os vestidos de costura, né? E aí ela fez um vestido lindo, eu contratei os salgados, o bolo, os refrigerantes, a decoração lindíssima, rosa, bem óbvio, né? Mas era o que a minha menina queria. Então todo o sonho, dá um super resumo aqui nesse sonho aqui que a gente vai conectar com vergonha. E aí toda aquela menina sonhadora que queria aquela festa de 15 anos com uma temática rosa, com branca, toda cheia de frufru, eu consegui realizar. Só que aí eu falei assim, gente, tá faltando a filmagem, que era VHS na época, e tá faltando as fotos, eu preciso registrar esse momento. E aí eu falei, eu vou fazer a segunda rifa para eu ter dinheiro para realizar essa outra parte do meu sonho, né, de ter a festa de 15 anos. Aí daí eu fiz a rifa, só que aí como eu já tinha toda a experiência no corpo, né, da primeira vez que eu fiz a rifa, eu já anunciei logo, aí renunciei aos lanches de novo para eu ter dinheiro e comprei o segundo relógio e fiz a rifa. E aí eu consegui pagar a pessoa para fazer a filmagem para mim, VHS, e as fotos. Você não sabia o tamanho da minha realização. E aí eu ainda fui lá na casa de decoração, de festas, e peguei um cestão enorme que eu queria, porque era o mais bonito, né? E aí, como eu já tinha dinheiro, eu peguei um cestão de presente, mais bonito ainda, e coloquei, né, na decoração. Gente, quando eu entrei
na casa da minha avó, porque eu fiz lá, e eu vi aquela decoração toda montada, aquela coisa mais linda do mundo, e eu com aquele vestido, os meus amigos, a minha família, ali todo mundo, e que aquele sonho estava concretizado. Vocês não têm noção do quanto que aquilo me expandiu e do quanto aquilo me ampliou, me deu força. E aí eu já contei essa história aqui para vocês, e eu quero dizer uma coisa para vocês. Aquela menina de 14 anos que sonhou em fazer a festa de 15 anos, mas não tinha dinheiro para realizar, isso podia ser um motivo de vergonha, isso podia ser um motivo de que, não, eu devo me conformar, essa é a minha história, não sei o que. Não, foi uma força, porque desde então, quando eu cresci, eu comecei a trazer a força dessa adolescente de 14 anos para as situações da vida, né? Porque ela era sonhadora, ela era alegre, ela era ousada, ela acreditava e ela fazia as coisas, né? E era bonito isso. Só que aí a vida adulta vai chegando, a gente vai se ferindo, a gente também vai tendo a noção do impacto das dores do passado, né? Das dores da infância, das dores da adolescência. E isso vai nos colocando num lugar de que a gente vai se isolando se a gente não cura, né? Que a gente vai se isolando, que a gente não vai se achando capaz e que a gente vai começando a se encolher, se diminuir para caber e vai vivendo coisas bem difíceis. E eu comecei a entrar nesses lugares em que eu deixei a vergonha me limitar, em que eu deixei a vergonha definir, em que eu deixei a vergonha me fazer procrastinar. Porque quando a gente tem muita vergonha, a vergonha afeta a forma como a gente se vê e a nossa forma de se achar merecedora ou não das coisas, quando tem uma vergonha ali profunda acumulada. E aí, isso vai nos tirando a capacidade de ter vivacidade, de sonhar, de se conectar com as pessoas, porque os vínculos também saem sacrificados quando a gente não olha para a vergonha, né? A gente acha que não é merecedora de se relacionar com as pessoas, a gente não é merecedora de viver as experiências, e aí isso vai criando situações difíceis para a gente viver a nossa vida. E aí a gente tem que chegar num lugar profundo para poder fazer as pazes com a nossa história. A gente tem que olhar para aquela menina que também chorou, para aquela menina que não teve a sua necessidade atendida, para aquela menina que foi machucada, para aquela menina que está até hoje esperando aquela mãozinha ali pedindo amor, pedindo abraço. E ter muita compaixão dela e não negar mais a dor dela e entender aonde essa menina ficou presa, em que situação essa menina precisa ser acolhida, e pelo tempo que for necessário fazer esse processo, porque ali aonde teve as dores tem tesouros, tem luz, não tem só treva. Aí, onde eu quero chegar, conectando com a história que eu contei dessa adolescente de 14 anos que não tinha dinheiro e foi lá, fez uma rifa e conseguiu realizar o sonho de fazer a festa de 15 anos, foi que eu tinha esquecido dessa menina. Eu tava tão ferida, eu tava tão machucada e eu não tava olhando pra isso, porque eu só passava por cima de mim, achava que eu tinha que fazer mais e mais para agradar os outros, que eu tava desconectada dessa menina. Porque as feridas eram maiores, né? E eu não olhava para essa vergonha. E aí eu comecei a olhar para essa vergonha, comecei a olhar para as dores dessa criança, para as dores dessa adolescente, a ver que lugares difíceis que ela ficou presa e que ela precisava ser vista, que aquela dor dela precisava ser reconhecida e que ela precisava de colo, e que ela precisava de consolo, e que ela precisava de mim, e que eu não tinha que estar voltada para fora, fazendo pelos outros aquilo que nem mesmo eu conseguia fazer por mim. E esse lugar que a gente vai, não é uma vez só. A gente visita esses lugares algumas vezes. É muito profundo.
E aí eu resgatei uma agenda que eu tinha quando eu tinha, sei lá, 13, 14 anos. E nessa agenda eu escrevi muita coisa, que foi justamente a idade que essa adolescente sonhadora se expressou, né, fazendo a festa de 15 anos e se realizou. E ali eu vi muita dor também, e eu vi muita coisa que eu usava para me conectar comigo com uma escrita, e que eu tinha abandonado completamente, porque eu estava isolada nas dores, que eu não olhava por conta da vergonha. E aí eu fui resgatando todas essas coisas que eu podia, que eram minhas e que eram importantes e que estavam ali, né? Fui ver fotos, eu fui também viver um processo terapêutico. E foi muito interessante que eu também me encontrei com um curso, uma formação que uma psicóloga americana foi chamada pela mentora que eu fiz na época, e ela falou do propósito, né? Que a gente fala daquilo que a gente mesmo precisa aprender, a gente fala daquilo que a gente mesmo precisa trazer para nossa vida, né? E essa questão do afeto, do amor, a minha criança precisava muito, a minha adolescente precisava muito disso, né? E aí ali ela falou que o propósito da criança nasce ali pelos 7 anos, aí depois pelos 14, 21, dos ciclos de 7, né? E aí, nos 42 anos, isso fica muito latente, né? E se a pessoa vai deixando isso passar, isso vai enfraquecendo, né? E aí eu voltei nos 7 anos e voltei nos 14 para eu olhar, né, para essa criança e para essa adolescente. E eu vi muita coisa, né, que tinha força ali, não tinha só dor. Claro que eu chorei as dores dessa criança, eu chorei essa ausência de amor, essas faltas que essa criança tinha e essa adolescente também. E depois desse movimento, eu fui resgatando a força dessa adolescente de 14 anos. Eu não excluí mais ela, o quanto que ela era sonhadora, o quanto que ela era alegre. E eu também me lembrei da minha criança de 7 anos, porque a minha criança de 7 anos, ela gostava de ficar na porta conversando com as amigas e falando de coisas que passavam no telejornal, falando de coisas profundas. A gente falava até da guerra do Golfo na época, né? E ali me alegrava, depois a gente brincava. A conversa sempre foi algo muito importante para mim, muito edificante, a conexão, né? Através da conversa. E aí eu vi claramente que isso se materializou aos 14 anos, quando eu quis fazer a festa de 15 anos e meus pais não tinham dinheiro para fazer. Então essa menina que sabia se comunicar, essa menina que sabia se relacionar, essa menina que buscava essa conexão, né, com o outro e tal, conseguiu realizar esses sonhos, né, a partir desse sonho, fazendo a rifa, promovendo lá, né, o recurso através do dom que eu recebi, né, dos meus familiares, de me comunicar, de negociar, de vender. E a gente precisa chegar nesse lugar quando a gente de fato quer se conectar profundamente com a gente, porque a vergonha, ela é uma parte importantíssima no nosso processo de se tornar quem a gente é, que isso se chama de processo de individuação, né? Em que a gente vai mergulhar profundamente na nossa história, integrar as partes sombrias, dolorosas, e para isso a gente precisa olhar para a vergonha. Não tem como viver essas curas se você não olha para as vergonhas e para as dores. Eu já falei da procrastinação aqui, mas se você imaginar o quanto que as dores da vergonha, quando você foge dela, é tão profunda e não integra isso, até para você ter um relacionamento íntimo com alguém é difícil, porque é como se você escondesse alguma coisa e não tem uma conexão verdadeira. Para você se conectar com as pessoas também, a vergonha vai te tirando desse lugar, porque não é uma conexão genuína, porque essa vergonha, essa dor não integrada que a vergonha traz, faz as pessoas se desconectarem
de si próprias, então ela não consegue se conectar com o outro, porque a gente só consegue de fato ter chance para viver curas profundas quando a gente faz as pazes com a vulnerabilidade. E para acessar a nossa vulnerabilidade, a gente precisa passar pela vergonha. A gente precisa olhar para a vergonha e entender o que ela está nos contando sobre nós. E aí, desse lugar, a gente consegue ver as nossas dores, ver as nossas faltas, buscar consolo, não só na psicologia, que é a parte emocional, mas também no espiritual, porque nós somos seres espirituais e a gente precisa também chegar nesse lugar espiritual. Mas se a gente está com a alma cheia de vergonha, a gente está com a alma também cheia de orgulho, a gente não consegue sair desse lugar, porque a vergonha, ela tem, quando você foge dela, ela aumenta, ela tem o poder de acabar com você e com as suas relações, porque a vergonha, ela vai te isolar de você, a vergonha vai fazer você achar que você é melhor do que as pessoas, porque você não acessa a sua vulnerabilidade e você coloca isso como proteção. A vergonha vai fazer você não aceitar que você é imperfeito, então você vai colocar uma perfeição que não existe para poder mascarar a vergonha, e aí desse lugar você perde vida, desse lugar você perde força. Mas aí quando você chega nesse profundo e aceita, bom, essa é a minha história, essas são as minhas dores, essa é a minha imperfeição, eu construo dentro de mim um lugar seguro em que eu posso voltar ali aonde eu fiquei presa, olhar para essas dores, chorar essas dores, sentir essa dor, expressar uma raiva genuína. Não pense você que quando você acessar a vergonha, você não vai acessar outras emoções difíceis, você vai. E você precisa acessar a raiva. E você precisa expressar essa raiva legítima, porque se você não expressa essa raiva legítima, você não tem força para estabelecer limite nas suas relações. Então, quando uma pessoa também chega para mim, que ela fala que ela tem muita raiva e que ela não consegue dizer não, ela tá me contando que ela tem muita vergonha dentro dela acumulada, que ela não olha, que ela acha que é mais seguro ficar naquele lugar que ela tá, de não olhar para essa vergonha e deixar isso ganhar espaço dela num lugar ruim, em que ela vai sentir muita culpa, porque a vergonha também gera culpa, ela vai sentir muita raiva, ela vai sentir medo. Então, ela precisa chegar nesse lugar profundo, né, de camada por camada, acessando essa vergonha. Porque, principalmente como eu falo com pessoas aqui que vieram de famílias disfuncionais, dentro de lares disfuncionais, a ferida da humilhação é muito grande, a invalidação das dores é muito grande. Então, essa menina e essa adolescente cresce numa atmosfera muito profunda de vergonha, porque ela é envergonhada nas mínimas coisas. Se ela faz algo que não é aceito ali, isso é envergonhado, ela não pode sentir é perigoso. Então ela vai jogando tudo no profundo dela, né? Toda aquela sombra, toda aquela dor. E aí ela não entra em contato com a vergonha e também não entra em contato com essa raiva legítima, que essa dor toda tá ali, né? Então ela não consegue nomear, bem, isso aqui é vergonha, porque eu não pude abrir a boca, eu não pude me expressar como eu gostaria, e aí eu me acho exibida se eu me arrumo mais, eu me acho exibida se eu consigo manter o meu peso, eu me acho exibida se eu consigo fazer meu trabalho bem e consigo fazer algo que eu acredito, eu me acho exibida se eu gravo vídeo,
de forma constante. O que tem de pessoas, inclusive eu própria vivi isso, que eu atendo, que não consegue manter constância por conta da vergonha. Porque como a vergonha isola você de você mesma, você não tem força para ser constante, aí você procrastina. Porque essa procrastinação está denunciando dor. E aí, por trás dessa dor, tem vergonha. Porque a vergonha de não ser suficiente, a vergonha de ser invalidada em público. Porque uma pessoa que tem uma carga muito grande de vergonha, o que vai acontecer? Ela não vai conseguir sustentar a constância. E se ela se tratar, ela vai conseguir. Mas ela tem que se tratar e ir fazendo isso de forma constante. Porque vai aparecer pessoas que podem detonar o trabalho dessa pessoa e essa pessoa vai deixar de fazer o trabalho dela porque ela vai pegar a crítica, o julgamento do outro como se fosse ela. Só que quando alguém julga alguém, isso é mais do que quem tá julgando, fala mais do que quem tá julgando, do que de você. Mas aí você tá ferida na humilhação, você tá esperando a aprovação dos outros, então na hora que a pessoa te ataca, porque ela tá falando dela própria, você vai desistir por conta da ferida da vergonha, ou você vai procrastinar e não vai fazer o que precisa ser feito. Eu já falei aqui em outras lives, mas eu vou trazer eu amo uma frase muito boa do Freud. O Freud fala assim: quando Pedro me fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Porque quando a pessoa está julgando você, ela está fazendo uma autoconfissão, ela está denunciando algo dela que ela está projetando em você e que ela não quer ver. E se você não fez um trabalho profundo dentro de você, se você não se tratou, você não chorou as suas dores, você não reconheceu as vergonhas da sua história, camada após camada, camada após camada, não voltou lá e revisitou, você não consegue avançar na sua vida. Aí eu vou trazer um exemplo rapidinho também, que eu sei que aqui a minha audiência já assistiu, porque eu falo com mulheres cristãs também. O filme A Cabana. No filme A Cabana, quando Deus, o Espírito Santo e Jesus, né, cada um expresso num personagem ali, com o personagem principal, que é um homem, ele chega na casa, a primeira coisa que ele fala com a personagem que representa Deus: por que aqui? E que era a cozinha da casa dele, né, na infância. E aí ela falou pra ele, a pessoa que representava Deus: foi aqui que você ficou preso. E a gente precisa te tirar daqui. Então, quando acontece lá a tragédia, que eu não quero dar spoiler, acontece lá a tragédia, ele ficou no isolamento, numa vergonha profunda, né? Pela perda da filha, por ele se achar responsável por tudo aquilo. Só que isso ia ser somado a essas feridas da infância dele, que ele também não voltou lá para poder resgatar a criança dele que ficou presa. Então, quando ele vive todo esse processo de resgate, né, de olhar para essas partes de vergonha, para olhar para essas dores, eu já, uma vez numa constelação, saiu uma frase de solução tão profunda, e eu vou falar ela aqui, porque eu acho que muitas mulheres vão se identificar. Para você dizer para sua criança: a sua criança jamais deveria ter sido exigido a coragem dos adultos da sua história. Não se exigir, porque sai tão assim que faz sentido mais para a pessoa que está constelando, mas tomara que vocês entendam. Eu vou falar do meu jeito aqui, que jamais se pode exigir de uma criança a coragem de um adulto. Então tá muito disfuncional uma família quando a família exige que a criança tenha a coragem de um adulto, que a criança amadureça precocemente e tenha que assumir as responsabilidades que um adulto não quis assumir, né? E aí isso gera muita vergonha, porque essa criança acha que ela era lá atrás responsável por resolver coisas que ela só era uma criança e não tinha condição de resolver. E isso gera culpa, isso gera vergonha, porque até é uma forma da criança achar
que ela tinha alguma capacidade de resolver aquilo. Ela não tinha, né? E aí quando essa criança volta lá e ela acessa essa vergonha, ela acessa essas situações e consegue separar, bem, isso aqui era responsabilidade dos meus pais, isso não cabia a mim, eu era uma criança, os adultos, as pessoas grandes eram eles. E eu deixo com eles o que é deles, mas eu vou olhar para essa dor e vou chorar porque isso faz parte da minha história, isso me machuca e eu preciso fazer as pazes com isso e integrar isso na minha história. E aí você vai conseguindo deixar as responsabilidades e os pesos que são dos pais e ficar com aquilo que é seu, né, na sua história. E também liberar essa dor e essa raiva, né, de ter sido exigido de você que você amadurecesse, que não amadurece, né, que é a adultização, que você amadurecesse de forma precoce e fizesse coisas que nem seus pais tinham condições de fazer, né? Então, você precisa se olhar com amor, se olhar com compaixão para sair desses lugares de vergonha. Deixa eu ver aqui no meu roteirinho o que a gente tem aqui. Agora eu quero te perguntar aqui um negócio. Quais, porque não é no singular, é no plural, quais partes de você teme que as pessoas descubram? Porque lá atrás você viveu uma vergonha e você tomou para si aquilo, mas você não olhou e não viu direito essa cena, né, para entender essa cena que eu digo, essa imagem, como você registrou isso dentro de você, né, de forma inconsciente. E você não olhou para essa imagem para poder ver o que era seu, o que era do outro, o que não era nem seu, porque você só era uma criança ou uma adolescente, né? E aí se pergunta quais partes de você teme que as pessoas descubram porque elas estão presas ali numa vergonha. E tem muitos níveis de vergonha, tá? A gente tem vergonhas que são existenciais, que são de dores profundas que uma criança vive na história dela e ela se acha desencaixada de tudo justamente porque ela não acessou essa vergonha. E aí, peraí. E aí aqui eu quero que você pense também que tem coisas que você adia, não é porque você não tem capacidade, não é porque você não tem força para fazer. Você adia ela porque você tem vergonha de não ser o suficiente para fazer essas coisas. Você tem vergonha de que você não dê conta e as pessoas te julguem e você não sabe o que fazer com esse julgamento. Você foi envergonhada quando você foi falar sua versão dos fatos. E aí por isso hoje você tem dificuldade de se posicionar. Percebe que você está adiando porque tem dores aí não vistas, tá? E a comparação constante, que as mulheres aqui falam muito, eu também falo muito sobre isso, né? E que isso já foi uma coisa muito forte, porque nas famílias disfuncionais tem sempre comparação. Fulano é melhor do que ciclano. Principalmente porque tem um filho bode expiatório e tem o filho dourado. O filho dourado é o filho bonzinho e que é usado como exemplo. E o bode expiatório é o que todo mundo detona, porque é diferente ali e de alguma forma denuncia a disfuncionalidade daquele lugar. Então, esse filho dourado, ele é sempre tido, porque a fulana tira 10, porque a ciclana é melhor, porque ela faz tudo certo, quem me dera eu ter um filho como ela. E aí você vai crescendo com essa vergonha da comparação e você não se acha apto a fazer absolutamente nada misturado com coisa nenhuma. Ou quando você faz, você sempre acha que é suficiente, você nunca está satisfeito e você fica o louco ou a louca da busca da aprovação. Porque você acha que não é o suficiente, né? Porque você sempre foi comparado e essa comparação ela é muito doentia
Porque não é é uma comparação mesmo para que você seja ferido, para que você não se sinta capaz, para que você, né, de fato, fique ali achando que você nunca vai ser o suficiente. Eu vou pedir para que você pegue aqui você precisa olhar. Agora eu vou trazer as virtudes, digamos assim, de você olhar para sua vergonha e parar de fugir dela e tomar ela como uma força, como alguém que vai te guiar quando você se humildece e deixa ela te contar o que ela tem para te contar, né? Você vai conseguir amar mais a sua criança, porque você vai tirar a sua criança desse lugar que ela devia ter tido a coragem que um adulto deveria ter. E você vai ver toda a dor e vulnerabilidade dela e vai reconhecer ela com todo amor e com todo carinho. E você vai tirar essas cargas de cima dela e ver que ela só era uma criança. E eu tô falando isso de estruturas dentro de você, né? Que a criança são essas coisas que te constituiu e que até hoje você repete no automático e diz que isso é a sua forma de ser, que não vai mudar, né? Mas são estruturas lá do passado que você absorveu como criança e aprendeu a funcionar. Então, quando você começa a olhar para essa vergonha, você vai reconhecer isso. Você vai ver o quanto que essa criança precisa ser amada, o quanto essa criança precisa ser vista. Você vai conseguir olhar para essa criança de um lugar que você nunca tinha conseguido olhar. E também vai ver o que a sua adulta está repetindo e que não faz o menor sentido, mas que ela repete justamente porque foi o que ela aprendeu lá atrás, né? Que são esses padrões que viraram padrões de dores. E ela sabe que está se sabotando quando ela começa a viver uma jornada de autoconhecimento. Ela sabe que está se sabotando, mas ela não consegue mudar, porque são estruturas, né, que nasceram ali na infância, que essa criança internalizou, vendo como as pessoas tratavam ela, vendo como os adultos se tratavam entre si, se essa criança era vista, se essa criança era respeitada, se essa criança... vai pra lá, não dá tua opinião aqui, sabe? Se essa criança era rejeitada. Então tudo isso vai criando estruturas dessa criança que viram padrões, né? Vira a forma como ela se vê. Então quando você chega nesse lugar de olhar pra vergonha, desse lugar profundo e ver o que ela tá te contando, você vai aprender a amar essa criança de um lugar cheio de compaixão, vai parar de odiar essa criança, de ter raiva dessa criança. E você vai amar essa criança, porque você vai ver o quão difíceis foram as coisas que ela viveu, né? E aí outra coisa você também, quando começa a olhar para essa vergonha e começa a fazer as pazes com ela na tua história, até a tua relação no mundo espiritual vai ser mais verdadeira, mais genuína. Porque você não vai projetar em Deus as dores que você viveu com as suas primeiras figuras de autoridade, que é pai e mãe. Você não vai projetar em Deus a vergonha que você viveu na sua história com as primeiras figuras de autoridade. Você vai começar a ter discernimento e vai separar uma coisa da outra. Qual é a outra virtude que você passa a viver quando você chega nesse lugar da vergonha e olha como você registrou de forma inconsciente toda essa dor, né? E que a vergonha está te contando. Você também passa a ter uma relação com a vulnerabilidade incrível, porque você vai começar a aceitar a sua parte imperfeita, a sua parte vulnerável, e você vai se conectar melhor com você e com as outras pessoas. Você vai ter uma capacidade de olhar para o outro e ver os erros do outro com menos julgamento, porque você conhece as suas vergonhas, você conhece as suas dores. Então, você vai, já falei aqui,
Você vai aprender a amar a sua criança de um lugar que você nunca tinha aprendido antes. Você vai começar a ter uma relação espiritual mais genuína e profunda, porque você vai de fato parar de projetar as vergonhas da relação com as suas primeiras figuras de autoridade, que é pai e mãe, em Deus, né? E você vai também olhar para o orgulho, para a soberba de um outro lugar. Ela vai denunciar, né, essa vergonha, e que você colocou isso como uma armadura, a soberba e o orgulho, para não acessar essa vergonha em você. Aí a outra que eu falei agora aqui, que agora eu não tô lembrada. Ai, meu Deus! Qual foi a outra que eu falei? Ah, você vai ter uma relação mais profunda com as suas partes vulneráveis, com as suas partes imperfeitas. Você vai fazer as pazes com isso. E, consequentemente, que é a quarta, você vai aprender a ter relações mais saudáveis com as pessoas. Você vai aprender a julgar menos as pessoas, porque você não se julga mais como você se julgava. Você vai aprender a olhar para você com mais compaixão, a não ter raiva e ódio de você. Então você vai se acolher mais e, consequentemente, você vai ter mais contato com as suas partes vulneráveis e vai aceitar isso, né? Porque você está integrando isso de você, dizendo sim para isso e vendo que é daí que vem a tua força. Como eu falei na primeira live, por mais paradoxal que seja, quanto mais eu reconheço a minha fraqueza, mais eu tenho força, mais eu consigo me humildecer e parar de me julgar, parar de julgar os outros, porque eu acessei as minhas dores. E aí eu vou te pedir para que você pegue o seu papel e a caneta e responda essas perguntas. Aqui é um caminho de solução. Se você de fato responder essas perguntas para você de todo o coração, você começa a acessar a sua vergonha e já vai começar a ter um alívio aí, tá? Que vergonha existe por trás desse adiamento que você tem, dessa procrastinação? Qual é a vergonha que está por trás dessa procrastinação? O que eu temo que isso confirme sobre mim? Ah, isso vai confirmar sobre mim, por exemplo, que eu não sou bom o suficiente, ou que eu não sou capaz. E aceita isso, né? E aprende, porque você pode, né, trazer tudo isso para você, né? Depois ir fazendo esses ajustes, né, na sua jornada. O que muda quando eu escolho permanecer presente diante dessa emoção, diante da vergonha? Porque tem vergonhas, gente, que ela não é de uma hora para outra. Você vai ficar com ela em um tempo e ela vai te contando, camada após camada, o que ela quer te contar sobre a tua história, sobre a tua dor, onde você está presa. E você tem que ter essa humildade de ficar ali. Vou até repetir de novo. O que muda quando eu escolho permanecer presente diante dessa emoção? Vamos lá. Agora eu vou repetir essas 4 perguntas aqui para a gente encerrar a live. Fazer aqui um resumo, né, dessas perguntas aqui, para que você, se não anotou, possa anotar. O que eu tenho adiado? Bota aí no seu caderninho aí. A segunda pergunta: que vergonha existe por trás desse adiamento? Por trás dessa procrastinação? Terceira pergunta: o que eu temo que isso confirme sobre mim? Sustenta, não dói, mas faz parte. É uma dor que vai te fazer se reconectar com você. Quarta, o que muda quando eu escolho permanecer presente diante dessa emoção? E aí o tempo que for preciso você vai ficar com essa vergonha para ela te contar sobre você, tá? Então, primeira, o que eu tenho adiado. Segunda, que vergonha existe por detrás desse adiamento ou dessa procrastinação. Terceiro, o que eu temo que isso confirme sobre mim. Quarto, o que muda quando eu escolho permanecer presente diante dessa emoção, que é a vergonha, né? Então, fechando, a vergonha não te diminui, ela apenas revela partes suas que ainda precisam de cuidado.
o que realmente te limita é continuar fugindo delas. Vem para a mentoria do feminino ancestral, que na mentoria do feminino ancestral a gente trabalha profundamente a vergonha, olhando camada por camada, e para que você consiga acessar esses conteúdos inconscientes, né, que fazem você não entrar em contato com essas partes vulneráveis suas, para que você olhe, chore essas dores, reconheça e possa integrar em você essa parte sombria, e que ao integrar isso, você faz as pazes com isso. Isso não vai precisar mais se repetir e voltar na sua história, porque você está negando essas dores. Então, manda um direct pra gente, pra você vir para a mentoria do feminino ancestral, e um beijo e até mais.